Olá! Enquanto eu falo com você, eu trouxe aqui a câmera para bem pertinho aqui da pista. É possível que você ainda ouça alguns barulhos de carro passando, moto e outros veículos. E isso me relembrou, que é o que fez eu fazer esse vídeo agora para você, sobre as pessoas que têm medo de dirigir. Pessoas que têm pânico, fobia de pegar trânsito, vias, estradas, dentro de um carro, com elas próprias dirigindo ou com outras pessoas dirigindo perto dela. Seja dentro do carro ou até fora em volta dela enquanto dirige. Essas pessoas sofrem muito e você deve conhecer muitos casos assim, pois esses casos são mais comuns do que a gente imagina. E aqui, no consultório de desenvolvimento humano, eu procuro ajudar as pessoas com terapias breves, envolvendo a hipnose, técnicas da hipnose, da hipnoterapia e a hipnoanálise, técnicas da PNL, Programação Neurolinguística, para que essas pessoas possam vencer esses bloqueios e traumas. E conseguir programar a mente para poder voltar a dirigir, reprogramar a mente para deixar de ter medo de dirigir e, inclusive, significar e ressignificar eventos dolorosos e traumáticos envolvendo a questão de dirigir e pegar trânsito. E isso me relembra um caso muito interessante que atendi há mais ou menos um pouco mais de 2 anos, talvez, acredito que quase 3 anos. Uma pessoa chega aqui e diz: Dr. Darko, eu estou com uma situação muito séria, dizia ela. Eu tirei a carteira de motorista aos 30 anos de idade. E aos 33 anos de idade já estava mais ou menos há 3 anos dirigindo tranquilamente com a minha licença, com a minha permissão, com a minha carteira, a minha carta de habilitação, como dizem em alguns estados e países do mundo. E eu estava dirigindo tranquilamente, durante mais de 3 anos aproximadamente, ela dizia. E quando o meu noivo pega o carro para dirigir, e eu do lado sentada, ele começa a dirigir perigosamente. E eu sinto medo. Eu sinto uma certa fobia, um pânico, um coração palpitante, respiração ofegante. Eu sinto uma sensação ruim, desagradável. E de repente eu começo a suar, transpirar pelo corpo inteiro. E o suor vai tomando conta junto com o desespero e o medo. Um medo que eu não conhecia, que eu não sabia. Ele estava dirigindo perigosamente, mas não era nada que fosse demais. Até que de repente um carro vem e bate na traseira do carro nosso. E então, a partir daquele dia, dizia ela: eu estou há mais de 3 anos com o carro na garagem, pagando todos os impostos, pagando todas as taxas e para manter o carro licenciado e autorizado para dirigir e não consigo tirar o carro da garagem. Mesmo quando eu penso em dirigir, dizia ela, eu já sinto medo, pânico, desespero. E ao entrar no carro, começo a ter coração palpitante, respiração ofegante, agonia, mal-estar, inquietude. Tenho a sensação de que vou morrer dentro do carro, sem nem ter tirado o carro da garagem. Só de pensar em dirigir, acho que todos os carros à minha volta vão bater em mim. É importante que você preste atenção nesse caso, porque se eu tivesse tratado essa questão com conversa, com bate-papo, com assuntos que envolvessem, tratassem o fato, abordassem o fato desse trauma vivido com ela e o noivo, talvez nunca tivesse resolvido esse problema. Porque a causa do problema, a gênese do problema, onde foi instalada essa questão desse medo de dirigir nela, não estava ali aos 30 e poucos anos de idade quando isso aconteceu. Ao colocá-la em transe hipnótico, usando a hipnose terapêutica, a hipnoterapia, ela entrando em transe, ela vai lembrar-se imediatamente quando eu pergunto a ela qual a causa do medo de dirigir. Ela vai lembrar-se que aos 5 anos de idade, o pai dela voltava da praia junto com ela e a irmã dentro do carro, dirigindo perigosamente. Ela sentia um medo terrível, gritava, e o pai dirigia perigosamente enquanto um carro de repente bateu atrás do carro deles, e então, a partir daquele dia, ela sentiu medo. Ela continuou indo no carro do pai dela, andando com o pai dela de carro, a vida seguiu. Naquela época ela não tinha, afinal de contas, carteira para dirigir, nem licença, permissão, nada para dirigir. E ela continua seguindo a vida, andando de carro, de ônibus, tudo, sem nenhum problema. Somente aos 30 anos de idade, quando ela vive esse fator de estresse, trauma, é que ela vai criar esse bloqueio, dificuldade de dirigir. Eu quero fazer uma analogia para você entender melhor. Analogamente a uma pessoa que tem uma predisposição ao câncer e pode nunca manifestar esse câncer, como conhecemos vários casos, mas um fator de estresse ou outros fatores associados ao câncer pode gerar o câncer nessa pessoa, analogamente a esse exemplo, uma pessoa que viveu um trauma, uma situação lá no passado, um evento, que instalou nela uma emoção de medo, pode nunca manifestar esse medo em relação a nada, inclusive a dirigir.
Mas um fator de estresse como o que essa minha cliente viveu pode fazer com que ela não só tenha medo de dirigir, mas gere nela um bloqueio que incapacite ela de dirigir. E esse medo ele é muito incapacitante, porque a pessoa muitas vezes não conseguirá mais dirigir e por isso terá dificuldade de locomoção, de transportar-se de uma cidade para outra, de um ambiente para outro, ou até de casa para o trabalho e vice-versa, até mesmo para ir ali no supermercado comprar alguma coisa. E então, ao colocá-la em transe hipnótico, e ao fazer com ela a hipnoterapia e encontrando a gênese, a origem, onde foi instalado esse medo nela, fiz com ela uma programação neurolinguística. E ela reprogramou no cérebro dela esse medo de dirigir e ressignificou o evento traumático. E então, naquela mesma semana, ela saiu daqui. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, dia seguinte, ela pegou o carro, começou a dirigir. E isso fazem quase 3 anos que aconteceu e ela dirige normalmente. Você pode vencer esses medos, todos eles, não só o medo de dirigir, o medo das pessoas que estão dirigindo à sua volta, em volta de você no carro ou em um carro que você esteja dentro. Você pode vencer todos os medos, bloqueios, pânicos, fobias que você possui, de qualquer coisa. Você pode vencer com terapias breves. Eu recomendo as terapias breves por um motivo muito simples. A vida acontece agora. E se você fica fazendo terapias de médio e longo prazo, pode ser que você nunca resolva. Ou pode ser que você conviva com o problema muito tempo até conseguir amenizar e diminuir o medo. Com terapias breves como as técnicas da hipnose, hipnoterapia, hipnoanálise, técnicas da programação neurolinguística, PNL e outras tantas técnicas, você pode vencer o medo imediatamente e ter uma vida livre e liberta. Contudo, é importante que quando você vence o medo, se você está há muito tempo sem dirigir e já perdeu a habilidade de dirigir, você procure uma autoescola. Contrate o serviço de uma autoescola, de um professor de trânsito, para ajudar você a adquirir novamente a habilidade de dirigir, pegar no carro, transportar, fazer as manobras, pegar a habilidade com o trânsito e com o veículo e, muito importante, a direção defensiva. É muito provável que você, como todas as pessoas, assim como todas as pessoas, ainda tenha medo no trânsito, e isso é normal. Esse medo no sentido de prudência, precaução, atenção, concentração, é o que evita você de bater o carro e se envolver em acidentes. E esse medo ele é necessário e normal. Todos nós temos e ele é importante, pois ele guarda em você o instinto de sobrevivência e preservação e protege você. Agora, um medo que paralisa você, faz você fugir da situação de dirigir e que faz você evitar dirigir sentindo sintomas como coração palpitante, respiração ofegante, agonia, mal-estar, inquietude, desespero, pânico, sensação de que vai morrer, passar mal e que se você for dirigir tudo acontecerá de catástrofes e males ao seu redor. Isso não é normal. E você pode se libertar desses medos e vencer esse problema. Agora perceba que você só consegue fazer isso com terapias que vão na causa do problema. Do contrário, você não conseguirá. Nesse caso específico, olhe como aconteceu. O pai é a primeira figura masculina de uma menina, desde que ela tenha convivido com o pai. O noivo, o namorado ou o marido, os próximos relacionamentos com os homens que ela vai viver, ou as pessoas que representarão essa figura masculina, serão suas próximas figuras masculinas. E no primeiro exemplo, aos 5 anos aproximadamente, o pai dela dirige perigosamente e ela sente medo. Aproximadamente ali pelos 33, 34 anos de idade, ela vai ter o noivo dirigindo perigosamente, que é a próxima figura masculina dela. E então ela sente medo, a mesma sensação de medo que ela sentiu quando tinha 5 anos, quando o pai dirigia perigosamente. Do mesmo modo como acontece com ela ali e o pai dela dirigindo um carro, bate na traseira do carro, também o carro bate na traseira do carro com o noivo dela dirigindo. E ali naquele momento, aos 30 e poucos anos de idade, se registra o medo que ficou instalado lá no passado, quando ela tinha 5 anos de idade, gerando também um bloqueio. E por meio dessa técnica, das técnicas de terapias breves, a hipnoterapia, que foi o caso dela usado, ela simplesmente volta no tempo da mente psicoemocional, revive as lembranças dos pensamentos, emoções e sentimentos e ressignifica esse trauma e trata essas emoções e reprograma a mente para voltar a dirigir e vence o medo. Se você sente alguma situação nesse sentido, se você tem medo de dirigir, pânicos, fobias, entre em contato comigo. Será um prazer, uma honra atender você. Eu posso ajudar você e sei que você pode vencer se você quiser. Um grande abraço, meu nome é Darko Souza. Até já.